gurizada, eu sou o Vitor Moreira e esse é mais um vídeo do Viajando com a História. No dia de hoje, então, a gente vai falar sobre a Segunda Guerra Mundial, antecedentes, conflito e consequências, e ela vai ser no mesmo molde dos vídeos que a gente falou sobre a Primeira Guerra Mundial. Vai ser um vídeo dividido em 3 partes, então, para ele não ficar muito extenso, beleza? Ô Grey! Grey! Só ir pra cima dela. Então, gurizada, na Primeira Guerra Mundial, um dos seus desdobramentos vai ser justamente a crítica do modelo liberalista modelo liberal capitalista. Desdobramentos do modelo liberal capitalista. Então, um dos desdobramentos da Primeira Guerra Mundial vai ser justamente a crítica ao modelo liberal capitalista. Então, o que isso quer dizer exatamente? Cara, a Primeira Guerra vai culminar justamente pelaquela disputa que a gente vai ter entre os países imperialistas lá na finaleira do século XIX e início do século XX. Isso vai ser justamente a crítica a esse modelo. Então, por causa desse modelo imperialista, os países vão entrar em guerra. Então, uma das consequências da guerra vai ser justamente a quebra desse modelo. Além disso, aliando no ano de 1917, lá vindo da União Soviética, as ideias socialistas, então, que fazem um contraponto a esse capitalismo. A partir disso, nós temos um dos antecedentes da Segunda Guerra, que vai ser a crítica a esse modelo e a ascensão do socialismo lá na União Soviética. A editora tá brava. Além disso, também a gente vai ter a ineficiência da Liga das Nações, que foi um órgão criado pós Primeira Guerra Mundial justamente para impedir o segundo conflito do mesmo nível. Cara, por que se dá a ineficiência dessa Liga das Nações? Primeira coisa, ela é dominada totalmente pela Inglaterra e pela França, que são os dois principais países vencedores. Além disso, os Estados Unidos vão adotar uma política chamada de política isolacionista, na qual eles não querem nem saber o que está rolando na Europa. Para eles não interessava naquele momento como estavam se desdobrando as coisas na Europa, porque no ano de 1929 os Estados Unidos tinham passado por uma super crise que foi chamada de Grande Depressão, e justamente os americanos estão tentando se reestabelecer dessa Grande Depressão. O que faz eu falar de mais um ponto, que é justamente o quê? Cara, quando a Grande Depressão então atinge os Estados Unidos, que era a maior economia do mundo, várias economias que estavam tentando se reerguer do pós-Primeira Guerra Mundial, como por exemplo a Alemanha, que dependia diretamente dos Estados Unidos, vai ter a sua crise cada vez mais agravada pela não entrada do dinheiro dos Estados Unidos. Isso possibilita a ascensão de regimes totalitários dentro da Europa, como por exemplo o nazismo e o fascismo. Inclusive, sobre a seção do nazifascismo, um videozinho aqui em cima, que eu já falei isso no canal outro dia. A própria questão da Primeira Guerra, a questão bélica da Primeira Guerra, a questão beligerante sobre ela, ainda não tinha se dissipado em toda a Europa. A gente via então vários focos ainda das consequências da Primeira Guerra e dessa necessidade dos países tentarem cada vez mais fazer a sua expansão. Um desses casos, por exemplo, no ano de 1925, que a Itália invadiu a região da Albânia e transformou a Albânia no protetorado. No ano de 1931, o Japão invade a região da Manchúria também, justamente atrás do manganês e do ferro, que eram ricos na região. E depois, no ano de 1935, a gente vai ter uma invasão da Itália em relação à Etiópia, que já tinha sido colônia italiana. Os italianos foram expulsos de lá no século XIX e eles voltaram então a invadir a Etiópia justamente para dominar a região economicamente e se aproveitar dos seus bens naturais também. Também mais ou menos nesse período a Alemanha começa a pôr em prática então o nazismo, e o nazismo vai trazer as suas doutrinações ideológicas. E o que acontece? O Hitler começa a desobedecer vários pontos do Tratado de Versalhes assinado lá na Primeira Guerra Mundial. Como é que o Hitler vai fazer isso, então? O que ele vai fazer em relação a esse Tratado de Versalhes? A primeira coisa, o Hitler começa a reconstruir a máquina bélica alemã. Tanto ele vai armar os seus soldados de novo, vai aumentar o calibre das armas, vai reconstruir sua marinha e sua aeronáutica e vai começar com seu projeto expansionista. A questão que o Hitler falou no Mein Kampf do espaço vital do povo germânico, daquele povo ariano, vai ser posto em prática. Tu junta isso ainda o Hitler fazendo o rearmamento da região da Renânia, que era uma região de conflito na Primeira Guerra Mundial, que era a divisa entre a Alemanha e a França. Mais ainda,
tu pega tanto Hitler e Mussolini, os dois regimes então, ajudando na Guerra Civil Espanhola, no lado do general Franco, e apoiando a ascensão do Franco dentro da Espanha também. Então tudo isso é um caldeirão muito explosivo, uma coisa muito complexa para se deixar passar em relação ao período. Devido à semelhança do regime italiano e alemão, eles vão fazer um pacto de ajuda bélica que vai ser chamado de o Eixo Berlim-Roma, ou Eixo Roma-Berlim. Depois, o Japão, então, que já tinha alguns traçados também de expansionismo, de totalitarismo dentro do seu governo, o que vai fazer? Vai entrar dentro desse pacto justamente por medo da União Soviética e dos soviéticos lá dentro da Ásia, e vai se assinar um pacto chamado de Pacto Anticomunista, ou Pacto Antikomintern. E justamente esse pacto vai falar então sobre uma aliança entre Itália, Alemanha e Japão, formando o eixo Roma-Berlim-Tóquio. Hitler então, desde 1930, desde a sua chegada no poder, está desrespeitando o Tratado de Versalhes. Além disso, em 1937 ele vai anexar a região da Áustria também, porque uma boa parte do povo austríaco era chamado de germanos também. Eles eram descendentes dessa ideia do Hitler de arianos. Então a Alemanha vai simplesmente anexar a Áustria, sem precisar entrar em guerra ou em batalha ou qualquer coisa do tipo. Vai ser uma anexação pacífica. Cara, pensa só, toda essa treta rolando dentro da Europa, e a Inglaterra e a França assistindo o Hitler cada vez expandir mais, assistindo a ascensão do Duce dentro da Itália, questão da Áustria, questão da Etiópia. Mano, por que a Inglaterra e a França não estão botando em prática então o Tratado de Versalhes? Não era justamente o Tratado de Versalhes que impedia a Alemanha de fazer toda a expansão? Pensem só, a Inglaterra e a França têm medo de uma coisa bem simples naquele momento, que era a chegada das ideias socialistas da União Soviética para a Europa. Qual é a grande ideia da Inglaterra e da França? Usar os nazistas, que eram anticomunistas, para parar essa chegada. Eles pensavam o seguinte, cara, se em algum momento a União Soviética resolve vir para essas bandas, quem é que vai ser o primeiro cara a parar qualquer bagaceirada que rolasse lá? Adolf Hitler. Essa era a ideia dos caras. Isso vai ser chamado de política de apaziguamento. Justamente a Inglaterra e a França resolvem não fazer nada contra o Hitler, não fazer nada contra a Alemanha, por um medo daquela chegada das ideias comunistas da União Soviética, e também a Inglaterra e a França tinham medo de uma Segunda Guerra Mundial. Tudo que eles não queriam era começar mais um conflito tão pouco tempo depois do primeiro conflito que já foi devastador o suficiente para os dois países. Essa política vai ficar muito evidente quando vai rolar no ano de 1938, então, a Conferência de Munique, que vai ser justamente o Adolf Hitler e o Benito Mussolini vão se encontrar com os primeiros ministros da Inglaterra e da França, e lá eles vão fazer um acordo, então, porque o Hitler já estava tentando dominar a região da Tchecoslováquia, a região dos Sudetos. Cara, nesse acordo fica bem claro o medo da Inglaterra e da França, tanto que eles falam com o Hitler que está liberado, o Hitler pode ficar com aquela região desde que parasse o seu expansionismo. Então Hitler pode ficar com a região dos Sudetos, a Alemanha vai anexar essa região da Tchecoslováquia, não vai precisar entrar em muitas batalhas por causa disso, na verdade nenhuma, e justamente a Inglaterra e a França vão dizer, não, beleza, assina lá, fica para ti desde que pare o movimento de expansionismo do nazismo alemão. Junto com isso, o que vai acontecer? Vai ser assinado também pela Alemanha e pela União Soviética um acordo de não agressão, que vai ser chamado de Pacto Germano-Soviético ou Pacto de Ribbentrop-Molotov. Esse pacto então designava que a Alemanha não atacaria a União Soviética não atacaria a Alemanha, e caso rolasse alguma guerra, esses países não se aliariam aos inimigos do primeiro país. Digamos, se o Hitler entrasse em guerra, a União Soviética não iria se aliar aos inimigos do Hitler. Podia não entrar na guerra do lado do Hitler, mas não iria se aliar a outras pessoas. Então esse tratado foi assinado, e é justamente nesse momento que a Inglaterra e a França sentiram o cutuco. Cara, o Hitler assina um tratado com os comunistas que ele tanto odiava, e a Inglaterra e a França sabiam que a merda estava para acontecer. Após a assinatura do Ribbentrop-Molotov, então, o Hitler vai dividir com Stalin a região da Polônia. Uma parte da Polônia vai ficar para o Stalin, outra parte da Polônia vai ficar para o Hitler, e essa foi uma das formas que o Hitler conseguiu chegar no acordo de Ribbentrop-Molotov. Justamente que ele precisava dominar uma região ali na Polônia chamada de Danzig. E essa região era importante porque tinha um porto. E cara,
Quando o Hitler consegue dominar a Polônia e dar uma parte dela para a União Soviética, o que vai acontecer? Daí vai ser declarada oficialmente a Segunda Guerra Mundial. Os aliados então vão acabar se juntando para enfrentar o Hitler. O Hitler vai chamar os brothers dele, que é o eixo, que é a Itália e o Japão. E nem os Estados Unidos, nem a União Soviética vão participar no início da guerra, justamente por não terem nenhum interesse. Estados Unidos, então, no seu momento isolacionista da guerra, União Soviética tinha acabado de assinar o Ribbentrop-Molotov. No ano de 1939, tem início a Segunda Guerra Mundial, justamente por causa da invasão à Alemanha em relação à Polônia. Então é isso, gurizada. Esse primeiro vídeo é só sobre os antecedentes. A segunda parte vai estar disponível já na semana que vem. Na verdade, eu vou tentar trazer na semana que vem já a segunda e a terceira parte para dar uma acelerada no processo, justamente para quem está estudando aí esse período da Segunda Guerra Mundial ter uma certa ajudinha. Beleza? Então essa aqui é mais uma das maluquinhas que tem aqui em casa. Ela está sempre arranhando lá, fazendo barulho, comendo e correndo. E hoje ela vai participar do finaleiro do vídeo. O que a gente tem que fazer, Bicho? Pedir para as pessoas se inscreverem no canal, ativar a campainha, dar o like no vídeo e compartilhar com todo mundo que está precisando de ajuda. É isso? Fechou? Então tá, gurizada. Meu beijo, abraço e até a próxima. Dá tchau, Dá tchau. Fedorenta.